Oiê! Agora a segunda edição do Talk Mais, do nosso curso de marketing, comigo, Lorena, do segundo período, a Yasmin, do primeiro período, e a Nayara, também do primeiro período. Hoje nós recebemos o convidado, Idemárcio, né? Convidado muito especial aqui para nós, com experiência imensa na parte do varejo. Conta pra gente aí um pouquinho, Idemárcio, da sua experiência aí no ramo. Primeiramente, para quem não me conhece, né, sou o Idemárcio, já estou há 20 anos, né, nessa área, no hard work mesmo, do marketing, do varejo, especificamente do varejo. Tenho hoje uma empresa, uma agência, a Irium, que atende o Campeão Supermercados e o Tremendão Atacarejo. Já por volta dos 16 anos, em que eu venho nessa área especificamente do marketing, dentro do Campeão e do Tremendão Atacarejo. Responsável por fazer parte desse grande sucesso que é o Campeão, né, aqui na nossa cidade. Então, a gente sabe que no varejo, a captação do cliente, ela é um grande desafio, tem um grande desafio aí. E a partir de quando você percebeu essa relevância do digital na captação desses clientes? Você disse bem, é percepção, né? Porque no nosso caso, a percepção ela é muito importante a todo momento. E a gente teve essa percepção bem no início mesmo das redes sociais. Até algumas redes que antes era bem segmentada, tal rede é de jovem, adulto, então isso aqui é mais para conversa, isso é mais para entretenimento, ou seja, e a gente começou a enxergar que todas elas poderiam ser oportunizadas. E nós começamos, eu particularmente, comecei a fazer esse trabalho de estar ativando algumas redes específicas de forma voluntária, de forma pessoal. Eu comecei a fazer e mostrar para a empresa o quanto aquilo era interessante. Quanto a empresa ia ganhar. Isso. No primeiro momento, eu confesso para vocês que a empresa, assim, pensava assim, nossa, tá viajando a maionese, isso aqui não... Onde que isso aqui vai dar resultado? E eu comecei a fazer, mesmo eu tendo, assim, reticências de vários internamente, eu comecei a fazer insistentemente, né, dando desenvolvimento àquilo que eu tinha certeza que estava dando resultado. Não só dava, porque as pessoas começaram a demandar. Vou dar um exemplo. Eu estava num curso específico de marketing lá em Goiânia, no IPOG. Estou falando de uma concorrente aqui, né? E uma professora me questionou. A gente estava dando, assim, cases, né? Lá tinha gente de várias partes do país e do interior mesmo, praticamente era eu. E do interior, o único que fazia algumas coisas de algumas redes era a gente. Deixa eu te dar um exemplo, aplicativo. No interior, ninguém tinha aplicativo. Isso vários anos atrás lá, inclusive o primeiro aplicativo do segmento de supermercado do interior de Goiás até de muitas empresas em Goiânia foi da Rede Campeão. E naquela ocasião que a gente estava apresentando case, eu comentei, eu também faço divulgação nas ofertas no WhatsApp, um exemplo. Naquela ocasião foi falado assim, bom, mas o WhatsApp é muito invasivo você fazer divulgação de ofertas no WhatsApp. Aí eu falei para o professor, puxa, você, pelo que a gente viu do seu perfil, você está na Europa, você está na América Latina, no Uruguai, na Argentina, você está em São Paulo, você está lá no Rio Grande do Sul, você está viajando o tempo todo. Qual que é o seu dia a dia? Hotel, restaurante, né? E as instituições de ensino. Então, você não quer receber de fato. Então, por isso que você mesmo está falando aí que a gente tem que segmentar, a gente tem que direcionar. Se tem a demanda, ela pode ser oportunizada. Sim. Você, de fato, eu concordo. Você jamais iria enviar uma oferta para você, porque eu sei que você não iria comprar. Porque você não compra. Você, na sua casa, você visita, assim, rara. Né? E dentro da empresa, do mesmo jeito. E eu, por conta própria, tanto é que muitos grupos, listas, comunidades, eu tenho pessoal e que eu trabalho elas. E a empresa, depois de muito tempo, que a gente começou a fazer de forma oficial da empresa. Mas, assim, desde sempre, eu particularmente enxerguei, né, eu tive a percepção de que várias redes dava para se trabalhar. Lógico que você tem que ter bom senso,
né? De quantitativo, do que você vai colocar. Só que o nosso segmento, que é o varejo, ele é um dos poucos segmentos em que você tem um produto ou serviço que todo mundo anseia. É demanda de todos. Sim. A pandemia foi um... Sim, a pandemia foi um exemplo disso. Qual o segmento que não parou na pandemia? Supermercado, farmácia, né, clínicas, hospitais, postos. Por quê? Porque são segmentos que atendem, né, na pirâmide de Maslow lá, a necessidade básica. Então, se a gente não atender a atividade básica, as pessoas não sobrevivem. E o segmento do supermercado, ele atende todos. Por ele atender todos, tudo que a gente trabalha, que a gente, né, direciona para as pessoas, é bem-vindo. Então, essa regra, isso também não é para todos os segmentos, mas o nosso segmento, ele se adequa a isso. Funciona. Isso. O marketing, é importante ele estar atento, né, a essas coisas novas, tanto Sim. no digital, observando o tipo de segmento, cliente, para estar entregando de forma correta, como você falou, né? Isso é muito interessante. Boa tarde. Eu sou Yasmin, já aproveitando que já entrou nesse assunto do mídias, sobre esse aspecto, no seu ponto de vista, qual tem maior custo-benefício? Mídia de massa ou mídia digital, assim, do seu ponto de vista? Esse é o grande embate no momento das mídias. Como se diz, é um conflito eterno, ultimamente, tanto por parte assim, da empresa como um todo, da parte financeira, da parte até do pessoal mesmo na comunicação, os meios de comunicação também, a todo momento bombardeando, prospectando a gente. Eu vejo o seguinte, as mídias de massa, tem alguns segmentos que de fato não precisa mais, não precisa tanto assim. Talvez pode usar as mídias de massa para poder dar um up, para poder dar às vezes, agregar conceito, né? Dar um upgrade, às vezes, na marca, ou seja, consolidar. Mas não que necessariamente por si só para vender, ou seja, para poder prospectar os clientes. Mas com outros objetivos, como brand mesmo, ou seja, diversas outras necessidades, não especificamente só para vender. Hoje, de fato, as mídias digitais, elas atendem todos os segmentos. No nosso caso específico de supermercado, nós estamos no segmento mais competitivo que existe. Então, se a gente olhar nas mídias de massa, quais são os principais anunciantes? Os varejistas. Sendo eles, né, os principais anunciantes, se eles estão lá, a gente também tem que estar. Se os nossos concorrentes, ou seja, se o segmento, em sua maioria, não estivesse, talvez não teria necessidade também. Mas como os outros estão, a gente também tem que estar. Tem que buscar inovação. Né? Também. E os demais canais, que são os digitais, esses, né, cada vez mais têm sido trabalhados de forma estratégica. E eles nos proporcionam, inclusive, um trabalho mais estratégico. Eles entregam isso para a gente com mais facilidade e com mais clareza em vários aspectos. Igual o digital, uma das vantagens é igual. Você tem uma promoção de um supermercado. Igual lá na minha cidade, em Santa Helena, tem um tremendão. Basta você entrar no Instagram, lá tem. Ou nos stories, ou em publicação. Você já tem a promoção lá, não tem mais aquilo de panfleto. Basicamente, você entrando no Instagram, você já tem as informações da promoção, o que vai estar mais em conta para você comprar no dia. Exatamente, você comentou de panfleto, é outra mídia também de massa que cada vez mais para nós, por exemplo, elas tá diminuindo. Deixou de ser uma das mídias utilizadas com frequência. Porque o panfleto, na edição, ele já demanda um tempo, demanda uma programação para fazer antecipado, porque você tem que desenvolver o material, tem que imprimir, depois tem que entregar, aquilo vai chegar na casa das pessoas para depois a pessoa ir. Enquanto que o digital, né, poucos minutos você conclui aquilo e poucos minutos você já monta o design entrega, e já posta. E além de você montar também a estratégia de oferta certa ali, né? Sim. Sobre vários aspectos, vou te dar um exemplo. Às vezes a gente faz um panfleto lá que coloca um determinado produto. Por algum motivo, o fornecedor não entrega aquele produto. Não tem. Aí aquele produto tá lá no folheto lá. Aí você já entregou. Então, você perde o dinamismo do processo de produção e também de entrega para o cliente. Porque a pessoa chega lá querendo, buscando, não tem. Exatamente. Então, não só pelo desuso
pelo fato da mídia digital tomar um lugar, mas assim, pelo o trabalho em si, pelo processo em si, ele é anos-luz inferior, ou seja, é muito mais moroso, muito mais trabalhoso do que o digital. E não atinge todo mundo ainda, né? Exatamente, ainda tem o pessoal talvez não entrega. Tá chovendo, o pessoal não entrega porque tá chovendo. Tá sol, tá calor, a pessoa fica com preguiça, não entrega, joga fora. Exatamente. Então tem tudo isso. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. A questão assim, de você falou de concorrência e a mídia social está sempre em constante mudança. A questão do algoritmo, como é que vocês fazem ali para estar trabalhando o algoritmo? O algoritmo é um grande aliado e a todo momento a gente tem que estar interpretando ele, entendendo ele. A gente tem buscado cada vez mais entender, estudar e oportunizar o que ele entrega de melhor. Né? Eu acho que quando a gente fala de estratégia, vai muito em cima do que, como o algoritmo trabalha para a gente poder extrair dele de forma orgânica o máximo possível. E, consequentemente, o algoritmo é algo que o digital entrega de melhor do que as mídias de massa. Exatamente o algoritmo, que ele consegue realmente direcionar aquilo que a gente quer para quem a gente quer, de fato. O público-alvo. Isso, é. E já voltando, continuando nesse assunto, além das mídias de massa e da mídia digital, qual que é outras formas que vocês usam para atrair os clientes? No nosso caso em específico, a gente é uma empresa, pela política da empresa, é uma empresa que ela não pensa simplesmente que ela é uma estrutura física, com corredores, com produtos, que a pessoa vai lá na loja, vê ela visualmente, e que lá no corredor tem um produto, tem um atendimento. Não é a empresa que ela pensa também no intangível. Então, quando a gente tá junto a projetos sociais, quando a gente está junto a questões, por exemplo, ambientais, quando a gente está junto em grandes eventos, quando a gente proporciona talvez uma ação, né, em parceria com segmentos da sociedade, essa é uma forma de você também estar trabalhando, né, essa prospecção às pessoas, inclusive até, né, usando aí o gatilho, né, dentro do marketing, né, que é um dos princípios que a gente tem que cada vez mais trabalhar, que é o princípio da reciprocidade. Então, quando você faz algo, né, para um projeto, ou então para uma instituição, aquele pessoal, eles ficam muito gratos por aquilo, e as pessoas que às vezes de alguma forma é beneficiada, eles também se sentem gratificados por isso. Então, isso também é uma forma de você estar prospectando também pessoas. E tem também a questão do público interno lá de vocês. Também, isso gera uma satisfação das pessoas em saberem que a empresa onde a qual ela trabalha, ela é envolvida, é uma empresa engajada, que tem propósito. Isso tudo também é fundamental, inclusive. Não uma necessidade, é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Cada vez vai ser mais. Eu vi uma ação lá no Instagram de vocês, do Campeão, com os colaboradores, que acho que é novo, não sei. O aulão? O aulão foi uma das iniciativas. A gente, por vários anos, nós fizemos passeios ciclísticos, caminhadas, a gente já fez várias ações assim. Inclusive essa ação do aulão é algo assim que a gente teve que parar na pandemia. Aí, em função de que depois da pandemia a gente teve um certo boom, né, de crescimento da empresa, e acabou que a gente tendo que direcionar muito esforço, muita energia em várias frentes. Hoje nós estamos aqui em Rio Verde. Então isso tem demandado muito tempo nosso do dia a dia. Então aquele tempo que a gente tinha para poder dedicar, poder nós mesmos promover esses eventos, a gente hoje está direcionando ele para poder fazer algumas parcerias, e a gente de alguma forma está proporcionando eventos e sendo parceiros deles, e da mesma forma que a gente fazia antes, a gente continuar fazendo. O aulão é um exemplo disso. O aulão, como a gente tem um tempinho que a gente não fazia isso, o pessoal mesmo começou por que a gente não faz isso? Tá? E surgiu essa ideia do aulão. Foi sucesso, tanto é que já vai ter a segunda edição. Nós fizemos aqui, foi sucesso aqui, nós fizemos também, já está aí também, já vai ter outras edições. E, consequentemente, outros projetos nesse sentido vão surgir, e consequentemente a gente vai
tá desenvolvendo não só esses que já está na nosso radar aí, mas também outros que oportunamente surgirem, a gente consequentemente vai fazer. Porque a empresa é uma empresa que ela vê isso com bons olhos. Isso vai em muitas empresas também. Que tem empresas que vê isso como custo. E a empresa não vê com bons olhos. Você falou outras formas de prospectar cliente. Não deixa de ser. Sim. E questão também com seus colaboradores, né? Que são seus clientes internos, porque o funcional é algo para trazer ali uma disposição melhor com eles. Sobre a questão das estratégias que a gente estava comentando. Essa estratégia se adequa tanto no varejo e no atacarejo? Consegue se adequar nos dois? Todas elas, sim. No atacarejo, tem uma particularidade que não é das mídias, das ativações dos canais de publicidade, marketing, que seja. Mas sim uma particularidade do segmento, em termos de orçamento. Porque o segmento de atacarejo, o custo operacional que o segmento ele exige, que ele tem que ter para poder ele ser solvente, né? E ele se manter solvente, né? Sólido ao longo da sua existência, ele tem que ser o mínimo possível. Então, o marketing não pode ser muito trabalhado igual é trabalhado o varejo. É diferente um pouco. Se você for acompanhar todos os segmentos, todas as marcas que estão no atacarejo, você não vê ativação delas nos veículos de massa e nos veículos... Nos digitais, não. No digital, todo mundo trabalha porque é orgânico, tem até o pago, mas aí cada um tem o seu orçamento, cada um trabalha da maneira que é possível fazer de melhor. Mas na massa que tem investimento, você vê fazer, mas não frequente. Você pode observar, vocês podem observar. Vai ver alguns momentos do ano, mas não diariamente. Por causa disso, porque o custo operacional desse segmento, ele exige que tem que ser o mínimo possível o investimento em mídias. Não porque a mídia não entrega o resultado, pelo contrário, porque é particular da administração mesmo, da gestão mesmo do negócio. Sempre sobra menos para o marketing. Sim, desse jeito. Eu, inclusive, cada ano que passa, você tem tantos % menos para investir. Desse jeito. E essa questão, assim, como que vocês conseguem mensurar os clientes que vêm pela mídia digital? Igual você está falando, a questão do marketing, ele é menos trabalhado, né? E como é que vocês conseguem mensurar a quantidade de cliente que vem através... Essa é a vantagem do digital, né? Além de a gente acompanhar lá as métricas que, né, são muito claras e muito, né, fáceis de você acompanhar, ainda tem a questão do resultado, que é a conversão mesmo, propriamente dita. E a própria segmentação que a gente faz dá um exemplo disso. Vou te dar um exemplo de uma ação que nós lançamos recente, que nós criamos um dia dos R$2. Era muito famoso sucesso. Aí, o dia do R$1. Tudo um monte de produto a R$1. E nós lançamos, porque R$1 tem muito produto que ele não tem assim, uma relevância, né? A gente criou, vamos fazer um de R$2. Né? Até estava ventilando isso lá. Eu falei, não, ao invés de vamos fazer R$2. Porque R$2, inclusive eu até acompanhei uns cases aí. Foi feito um estudo com 40 cidades. Ao invés de eles fazerem R$1, eles fizeram com 2. E foi sucesso. Falei, porque eles colocou isso... Coincidentemente, eu estava fazendo essa avaliação, que eu tinha absorvido essa informação. E coincidentemente, eles estavam pensando nisso. Eu falei, não, então já veio até de encontro algo que eu estava vendo esses dias. E ao invés de fazer com 2. Aí esse R$2 não dá para se fazer em todas as lojas. Porque R$2, né, é um preço muito baixo e você não consegue muitos produtos para colocar nesse preço. E aí os produtos que você coloca nesse preço, você tem que ter muito estoque. E para você manter um estoque de iniciar o dia e fechar o dia com um produto disponível para o cliente na loja, que é um compromisso que a gente tem, e muita gente às vezes pensa que não, mas nós particularmente, a gente tem muito essa preocupação de colocar um produto lá, ofertou ele hoje, de manhã até a hora que a loja fechar, a gente tem como objetivo sempre que o produto esteja disponível para o cliente. Tanto é que você fala, mas você não planejou, você
não comprou uma quantidade maior, não avaliou o histórico de venda daquele produto, no pico máximo dele. Muito pelo contrário, a gente faz isso. Só que acontece o seguinte, quando se coloca um produto em oferta e o produto é relevante, o preço dele é muito agressivo, ele extrapola às vezes até a previsão que a gente faz. Para vocês terem ideia, tem produto que, quando a gente coloca ele em oferta, a gente faz um estudo lá, ó, no histórico lá, o dia que mais vendeu foi tanta, a quantidade tanta. Aí você compra o dobro daquilo, às vezes 3 vezes mais aquilo. Só que acontece que quando o produto é sucesso, ou seja, que ele estoura mesmo na venda naquele dia, ele vende num dia o que você vende em 3 meses. Num dia só. Aí não há estoque que resista. Então, esse dos R$2 a gente teve que fazer direcionado só para uma loja. E aí, para fazer direcionado só para uma loja, como que você faz isso na TV? O produto tal tem oferta só na loja tal. Não dá. Como que você faz isso na rádio, né? Então, pelo digital a gente consegue fazer isso tranquilamente, tanto é que consegue que nós já fizemos 2 edições e as 2 edições foi sucesso fazendo só pelo digital. A TV pode deixar o pessoal meio confuso, né? Pensando assim, qual loja que seria. E dos R$2 tem uma vantagem, dá pra colocar mais produtos, né, no caso. Também. No de R$1 não dá pra colocar muita coisa. Exatamente. Você falou que na época da pandemia, né, vocês tiveram que ter algumas mudanças em relação às compras. E teve um grande aumento por compras online. Acho que na maioria dos segmentos. Quais foram as estratégias utilizadas para fidelizar esses clientes que fazem essas compras sem sair de casa? Eu comentei lá atrás, no início da nossa conversa aqui, eu comentei que nós fomos o primeiro, né, do interior do nosso segmento a ter aplicativo. Na verdade, isso foi algo assim que a gente não planejou, não foi planejado, mas a gente foi muito beneficiado por isso. Porque, coincidentemente, a gente já tinha um aplicativo, com o aplicativo a gente já tinha muitos usuários cadastrados, muitos leads, né? E automaticamente a gente estava no início de um processo de implantação do e-commerce na rede. E a pandemia veio em seguida, depois de, acho que 2 anos de alguma coisa que a gente estava em atuação no e-commerce, veio a pandemia. E a pandemia, por questões de necessidade mesmo, das pessoas terem que comprar e muitas não terem como sair e outras não poderem mesmo sair e outras estarem aterrorizadas. Tem pessoas que ela não saía da porta da casa dela de jeito nenhum. A gente teve várias situações lá da pessoa entrar em contato, porque tem o e-commerce, você vende só pelo cartão. Não tinha venda pelo dinheiro. Tinha também por dinheiro, mas a pessoa tinha que ir lá e retirar. Tem essa operação também. Só que várias pessoas não queriam sair de fato. E outras estavam com Covid e não poderiam de fato sair. E tinham pessoas, por exemplo, que estavam em outros estados, em outros países. Até isso tem. Pessoas de outros países compram pela internet e pedem para entregar na casa do parente dela lá. Então, isso... E o e-commerce, ele da forma que a gente já estava estruturado, proporcionou com que as pessoas pudessem comprar de uma forma mais prática. Por quê? O que foi a incidência maior? 99% dos nossos concorrentes. A venda pelo WhatsApp. Só que a venda pelo WhatsApp, se ela não for estruturada, se ela não tiver um sistema que realmente ajude o processo, ela é muito morosa. Que a pessoa tem como que ela pagava, como que ela fazia a separação dos produtos. Então, assim, é um processo muito moroso. Praticamente quem estava operando dessa forma porque não tinha o e-commerce. E ter o e-commerce de um dia para outro no segmento supermercado não é assim. A gente já estava em atuação 2 anos, só que antes de começar, a gente já estava mais 2 anos antes planejando, projetando, né? Colocando um sistema que fosse realmente integrado com o nosso estoque, o estoque full time. Se tem 10 unidades de produto lá na loja, vendeu 8, tem 2 só. Então ele tem que sair do e-commerce porque aquele estoque já vai vender aquilo, a pessoa vai comprar, não tem mais. Então, esse era um dos nossos grandes desafios. E para quem do nada quer fazer um e-commerce, não tinha como. Então, a gente viu que a gente teve
Foi beneficiado. É um benefício a mais, né, do que os nossos concorrentes. Por isso, porque a gente já estava à frente nesse sentido. E na verdade, nem foi algo assim que a gente teve que trabalhar, teve que explorar, teve que prospectar, difundir. Na verdade, foi uma ferramenta que as pessoas viram, né, que tinha disponível, que elas começaram a oportunizar. Para vocês terem uma ideia, tinha dia que para a gente entregar, de fato, com qualidade e, de fato, entregar aquilo que a gente estava vendendo, chegava o momento do dia que a gente tinha que travar, fechar a venda online para poder entregar aquilo que já tinha sido vendido. Porque vende lá, mas tem que separar, tem que, né, fazer todo o processo do pedido, tal, da venda e entregar para o cliente. Então, a gente teve vários dias que teve que travar a venda para não ter problema de entrega. Que a demanda estava sendo. Isso. Então, a demanda, naturalmente, ela foi grande. A gente só teve o grande benefício de... Não foi projetado, foi coisa do destino, que a gente já tinha um aplicativo, já tinha lead, tinha implantado recente o e-commerce e a gente foi beneficiado nesse sentido. Mas o trabalho do marketing, quando ele é bem feito, a gente já consegue ter essa visão de crescimento. Então, provavelmente, vocês já estavam se preparando para algo que ia acontecer grande. Sim. E que, né, você falou sorte, mas eu falo que vamos dizer assim, é um feeling que você, como grande marqueteiro, teve já para adiantar e ajudar no crescimento. Sim, o aplicativo foi um exemplo, mas a própria internet, o site mesmo, que, né, no off que a gente conversando aqui no off, antes de começar aqui, eu falando que eu sou lá do tempo da internet 1.0, né? Que lá naquele tempo, lá a gente criou um site, tava lá só em caráter institucional, não vendia, não tinha, mas já tinha um site já. Pronto. E lá atrás a gente já tinha ganho com isso. Porque quando a gente ia nos grandes eventos de APAS, Abras, em São Paulo, evento do segmento nacional, quando o pessoal recepcionava a gente lá, recebia a gente lá em São Paulo, vocês são de Rio Verde e tal, como que é lá? E o pessoal, entra no nosso site e vê lá. O pessoal já tinha as fotos das lojas, as pessoas tinham uma ideia, já tinham uma dimensão do que era o campeão. Automaticamente a gente já era visto com outros olhos e a gente era atendido de outra forma. A eficácia da nossa negociação lá era muito maior, simplesmente por ter o site. Muitas empresas, muitas oportunidades a gente conseguiu porque tinha um site. Antes de ter o shopping Rio Verde, ter o shopping Buriti, o campeão era como se fosse assim, o shopping da cidade. As pessoas gostavam de ir, né? De comprar, de ver e serem vistas lá. E grandes marcas, não só internas, mas de fora, sempre faziam pesquisa de mercado na cidade e identificavam o campeão como uma oportunidade ali para ser trabalhado, porque eles viam aquilo no nosso site. Eles acessavam o site e viam, nossa, esse supermercado aqui assim, assado. Porque já tinha em mente esse objetivo de prospectar um supermercado. Mas como eles viam, ali estava muita clareza. Nossa, o porte deles, né? Eles estão tantas lojas. A empresa é assim. Então, a gente era visto com outros olhos. Então, essa questão de você inovar, você ser vanguarda em muitas coisas é importante. Eu te dei 2 exemplos que a gente foi beneficiado com isso. Sim, as marcas queriam estar dentro do campeão, né? Com certeza. Isso a gente teve demais. Antigamente era muito, muito comum, por exemplo, editoras. Hoje não mais, mas as editoras gostavam muito de vender assinaturas. Diversas situações. Todos os outros segmentos querem, de alguma forma, estar dentro de um segmento que tem um fluxo muito grande de pessoas. Sim. Então, e o supermercado é um segmento que entrega isso. Muita gente. O fluxo de pessoas que entram e saem de um supermercado todos os dias é muito grande. Para vocês terem ideia, a gente já teve momentos, o Shopping Rio Verde aqui. E eu falo isso porque a gente já pegou números, né, deles, que a gente foi... Nós tivemos um namoro com eles, eles tinham, assim, objetivo ferrenho de ter o campeão lá dentro. Por diversos momentos, a gente teve, acho que umas 10 reuniões. A gente foi lá, eles vinham aqui querendo negociar para ter o campeão lá dentro. Mas como a gente tem uma loja no Parque Buritis, que é muito próxima ao shopping, não fez muito sentido pra gente. Nós, no início, quando estava se vendendo, estava se prospectando, estava fazendo todo o trabalho de prospecção de empresas para estarem dentro do shopping, nós fomos lá.
para conhecer, saber como que é. Só que a gente não foi, o pessoal não deu muito moral pra gente. Aí depois que eles passaram a conhecer, aí eles queriam ter a gente lá. E aí, baseado nisso, eles apresentavam números. Nós temos aqui tantas pessoas que passam por aqui, tantas de Rio Verde, tantas de fora. Então, os números que eles apresentavam pra gente eram números menores que os nossos do dia a dia. Pra você ter uma ideia. Então, não é à toa que quando se tem alguma coisa que vem de fora, eles colocam dentro de shopping ou dentro de supermercado, porque é o segmento onde o fluxo de pessoas é muito grande. É onde dá realmente o resultado, entrega. Deixa eu te perguntar, para manter esses clientes que veio da pandemia, vocês já têm alguma ação no aplicativo? Você fala no digital, né? É isso. O digital, quando estava na pandemia, a gente não forçou muito a venda, não só no e-commerce, mas também até nos veículos de massa. Na pandemia, para você ter ideia, a gente cortou os nossos anúncios em TV. Muitas divulgações a gente deixou de fazer. Ficou só mesmo no digital. Até o impulsionado, assistente, deixou de fazer. Por quê? Porque o objetivo era diferente. Naturalmente, ficou aquela onda. No primeiro momento da pandemia, as pessoas pensaram que iria faltar arroz, ia faltar feijão, ia faltar os produtos de primeira necessidade, que não ia ter no mercado. Então, todo mundo começou a comprar. Fazer estoque. Isso. Na própria casa. E que foi aquele volume de gente querendo comprar. Louco. O pessoal não sabia o que ia acontecer no mundo. Porque às vezes ia ter que ficar na sua casa lá, trancado, né? Então, foi aquela loucura. Então, a gente teve que, na verdade, reduzir a nossa presença em mídia. Para poder atender. E depois, o que na verdade a gente fez? A gente só normalizou. E automaticamente, assim, a gente tinha que fazer um trabalho muito bem feito, na verdade, na experiência de compra do cliente dentro da loja. Porque naquele momento as pessoas estavam muito preocupadas. Eu vou chegar lá, eu vou ser contaminado, ou seja, vou estar um monte de gente lá. Então, assim, a nossa preocupação e a nossa energia foi toda voltada para dentro da loja. A experiência. Para que a pessoa fosse lá, que ela ficasse segura, que ela ficasse tranquila. Que isso não era uma coisa assim, né? Assim, seguro, 100%. Né? A todo momento, a gente tendo que ajustar, melhorar. Não, isso aqui... Várias coisas que não existiam passou a ter. Aquele vidro que ficava na frente do caixa. Ou seja, todo mundo entrar com máscara. Ou seja, as faixinhas de limitação também, né? Isso. Na padaria, por exemplo, não podia ter mais a pessoa que está lá pegando pão e colocando lá. Não, a pessoa mesmo que tinha que ir lá. Sim. A distância das pessoas. Pegar o álcool em gel o tempo todo nesses pontos lá passando. Então, assim, houve uma preocupação e o nosso esforço maior foi nesse sentido. E muito, pelo contrário, em mídia. Né? Até teve um episódio comigo, né, nesse momento, que um dia lá, vai fazer mídia de TV, como vai fazer e tal. E aí o pessoal até queria. Eu falei, não, isso aí nem que vocês podem me matar, mas não vão fazer. Não, nós não podemos, gente, fazer. E nem faz sentido. Então, assim, eu estou aqui, sou obrigado a fazer, entregar para vocês aquilo que vocês precisam que seja entregue. Então, eu estou vendo que nesse momento, nós não podemos fazer mídia, né? Principalmente a TV. Outras, né? E aí, o que a gente, inclusive, passou a fazer? Ao invés de entregar oferta, a gente começou a entregar mais comunicados informativos. Vá só uma pessoa da família, vá com a gente passou a usar os veículos que a gente tinha, que já era contrato, que não tinha como, né, a gente deixar de usar, nesse sentido, e não para poder colocar oferta. Até a própria TV. As últimas inserções que a gente ainda tinha, nós usamos nesse sentido. E algumas que a gente comprou também depois foi para esse sentido também. Fazer com que as pessoas fossem com a menor quantidade de pessoas que, ao invés de 3, 4 pessoas da família, vai um só. A gente insistentemente trabalhou muito isso. E outras comunicações também de conscientização. Já aproveitando essa questão de rede social, já que não tem limite, né? A gente não tem controle, a gente não tem fronteiras. Como que vocês fazem para lidar tanto com avaliações positivas quanto com as negativas? Principalmente com as negativas. Essa é a famosa gestão de crise, né? Que se tem no curso de vocês. Consequentemente, vocês vão lidar com alguma matéria que vai ter isso como pauta. Esse é um grande desafio a todo momento. Mas a gente vê isso
como algo que a gente tem que usar sempre ao nosso favor. A gente tem que sempre usar de uma forma produtiva, uma forma que às vezes a gente vai pegar aquilo que é negativo e transformar aquilo de uma forma positiva. Por quê? Se é um elogio, bom, quer dizer que aquilo está agradando. Então, tá dando certo, né? Tá dando certo, a gente tem que manter, tem que melhorar. Porque a gente pode escalonar, inclusive, aquilo. Pode, se tá dando certo em tal loja, porque às vezes é algo específico de uma loja. Ó, o pessoal tá gostando muito disso, então vamos direcionar para outra loja. O exemplo que eu falei do aulão. Foi sucesso aqui, foi muito bem quisto pelas pessoas, então vamos levar também para Jataí. E se tem algum ruído, se tem algum questionamento, alguma crítica, a gente precisa ter esse feedback. Essa é uma grande oportunidade que a gente tem de ter o feedback. Para buscar melhoria. Sim, para melhoria contínua. Na verdade, as empresas elas têm que entenderem que a melhoria contínua é que é o negócio. Se ela pensar assim, não, agora eu tô no topo, porque eu tô top, o que eu tenho que é o melhor. Não, ela tá, como se diz, ela já tá pensando errado. Por quê? Hoje ela tá bem, mas amanhã pode ser que aquilo que estava bom, por algum desleixo, o pessoal às vezes abaixar um pouco a guarda, aquilo não mais ser entregue com aquela qualidade, daquela forma que de fato estava sendo entregue até ontem. Então a melhoria contínua é algo que a gente tem que estar buscando o tempo todo. E ninguém melhor para poder dar esse feedback se aquilo está certo, se aquilo está bem ou não, é o cliente. Não pode ser a gente. Eu particularmente, e há uma política dentro da empresa lá, isso é uma característica, inclusive, do campeão, de todos lá. A gente nunca está contente com tudo da forma que está. Tudo, a todo momento a gente está tentando melhorar. A todo momento. Igual eu comentei, tem um monte de campanha lá. Aí do nada, vamos criar o dia dos R$2. Era R$1 que transformou em R$2. Né? Hoje, dá um exemplo hoje. Nós temos um dia da semana, sábado a gente tem uma campanha que chama Sabadão Asador. Nesse final de semana especificamente ele vai chamar Promo Show, vai fazer um outro nome. Ou seja, a todo momento a gente está mudando, a gente está gerando fatos novos. E isso é fundamental. Então essa questão de reclamação, crítica, algo que as pessoas direcionam para a gente enxerga dessa forma. E a gente tenta ao máximo tá dando retorno, tá dando resposta para todos esses casos. A gente diferentemente às vezes de alguns casos que às vezes pega a situação lá, não, isso aqui não dá moral não, a gente pega a situação lá, bom, quem que é responsável por isso? Qual loja, qual departamento, qual pessoa encaminha, tá acontecendo isso aqui, tal, e aquilo realmente é levado à frente. Torna uma crítica construtiva, isso, né? Para buscar melhoria. Sim. E muitos, que assim, às vezes muitas pessoas, às vezes elas ficam indignadas por isso. Bom, eu estou descontente com determinada situação. Aí eu vou lá, reclamo, o pessoal não dá moral. Lá, a gente tem obrigação. Se aconteceu isso, tem que direcionar aquela questão para quem é responsável. Para aquilo se tornar, às vezes, até como um exemplo. Isso aqui está sendo mal feito, o cliente está percebendo, está vendo e ele está questionando. Até para aquela pessoa que é responsável, direcionar essa questão para os colaboradores, porque assim, a gente lidar com pessoas a todo momento. A gente tem procedimentos, tem regras, tem uma série de coisas para poder ter um controle, ter um padrão de qualidade. Mas, às vezes, por um desleixo, né? Um ponto fora da curva, né? Do lado positivo, do lado da qualidade para menos, às vezes faz com que algo não seja feito dentro daquilo que a empresa sempre tem como propósito. E aí, quando o cliente posiciona aquilo, é uma forma da gente também mostrar, tá vendo? Não tá bom, tá sendo feito dessa forma, o cliente tá nos questionando aqui, nós temos que melhorar isso aqui, nós temos que deixar isso aqui, nós temos que ajustar isso aqui. Às vezes é algo até que nunca tinha acontecido. Talvez não tinha ali um procedimento, algo específico para aquela situação. Então quer dizer que nós temos que implantar algo para poder melhorar isso aqui. Claro que quando o cliente viu que a empresa prestou atenção em algo que era um problema para ele, buscou melhoria, ele vai ser mais atraído, né, pelo supermercado. Sim. Tanto ele quanto novos clientes podem ser atraídos, porque a empresa se preocupou com o que era um problema para ele, né? Buscou melhoria. Com certeza. Eu fico até surpreso, por exemplo, eu particularmente, eu pego
praticamente quase todas essas questões. Todas as questões que é de ruído, de alguma forma, com a comunidade, sempre passam por mim. Seja ela pessoal de alguém na empresa, seja ela da empresa, sempre o pessoal passa para mim poder, né, conduzir aquilo e dar os nortes, dar os direcionamentos de como a gente vai proceder. E eu faço sempre questão que, às vezes, as pessoas que não é da área, por exemplo, do marketing, então da comunicação, que não entende, falam assim, não, mas não pode, não. Falou, não, só não dá moral. Não é isso, não é assim. Nunca pode ser desse jeito. Seja elogio, seja crítica, tem que ser dada atenção, sim, tem que dar um retorno para o cliente. Isso é muito importante. E a empresa tem isso aí como DNA. O próprio dono da empresa. Agora, como está no digital, ele não consegue acompanhar, porque é enxame de questões isso o tempo todo. Mas antes, tinha todas as cartinhas, ou seja, todas as críticas, sugestões. Tinha nas lojas antigamente. Tinha uma caixinha, né, de sugestões, críticas que colocava lá. E todas chegavam para ele. Tinha que mandar para ele. Todas tinham que chegar para ele. Agora não dá porque é muita gente. É muita coisa. Mas aqueles fatos mais graves que a gente sempre tenta comunicar, ó, tem a situação aqui tal, é importante você saber e tal. Mas isso é algo que cada vez mais a gente tem visto que teve uma mudança muito, muito ampla nesse sentido. Que antes essas reclamações eram feitas de que forma? A pessoa ligava na empresa, reclamava, então ia no balcão, reclamava. Hoje ela vai na rede social. Quando ela faz essa mensagem para gente, nos manda alguma coisa falando que gostou, que não gostou, né, o que está horrível, então que precisa melhorar, precisa corrigir, né, a gente vê isso com bons olhos. Por tudo que eu falei, mas principalmente por quê? Porque é pior do que ela divulgar aquilo lá, numa outra rede lá que isso nem chega a gente, e aquilo talvez não chega pra gente diretamente. Então, quando chega pra gente, que tá errado e chega pra gente, a gente vê com bons olhos também por isso. Porque chegou, a pessoa viu, e se ela passou pra gente, ela já tá com bom sentido. Ela tá com vontade de querer que aquilo realmente seja resolvido. E outras não. Às vezes ela quer publicidade. Não, quero colocar isso aqui para poder ganhar mídia. Então, quando não chega pra gente, é que a gente acha ruim. E eu queria te perguntar que, assim, que tem muito se falado da questão da inteligência artificial, né? Então, assim, eu queria saber, você acha que ajuda na estratégia do marketing usar essa inteligência artificial? Sim, demais. A inteligência artificial, ela é muito amplo. Os ganhos que a inteligência artificial proporciona. Dinamismo, né? Performance, produtividade, custos, que às vezes você precisa fazer alguma coisa que demanda um determinado investimento. Pela inteligência artificial, eu não estou falando não somente no nosso segmento, mas nem em âmbito geral, em visão macro aí. Porque é infinito, né, as possibilidades com a inteligência artificial. E a forma com que isso tá sendo disponível hoje para todos, né, tá muito interessante. Então, assim, os ganhos são infinitos também. Como se diz, é algo que nos momentos atuais a gente tem gostado muito de ter a possibilidade de estar vivenciando isso. Quero agradecer a sua presença aqui, né, por estar participando, por ter aceitado o convite e estar disponibilizando o seu conhecimento aqui com a gente. É muito importante isso para nós. A gente estuda nessa área de marketing. Esse seu conhecimento na prática traz muitos benefícios para nós. Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, participando dessa segunda edição do Talk Mais. Eu que na verdade agradeço pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. A instituição aqui, eu tenho hoje, nesse momento, 2 filhos fazendo a instituição. Tenho uma filha fazendo medicina, tenho um filho fazendo engenharia mecânica. Então, é uma instituição que tem um conceito, né, muito grande. Para mim é uma honra estar aqui, de alguma forma, estar acrescentando, estar colocando, né, algo que a gente vivencia, que a gente viveu, que a gente vive, né, no dia a dia,
e isso agregando para o conhecimento de vocês, tá? Então, sinta-se, na verdade, ao contrário. Eu que agradeço por estar aqui, porque é uma oportunidade também da gente tá entregando, às vezes devolvendo, né, aquilo que a gente adquiriu ao longo do tempo. Eu, por exemplo, pelo Campeão, que eu falei que são 20 anos, mas não são os 20 anos que eu estou nessa área específica do marketing. Eu iniciei lá na área de tecnologia, aí